palavra toda sua, então, Andréia. Obrigada. Então, quando a Luciana falou comigo, eu fiquei pensando num tema e pensei na questão do temor. A gente tem vivido momentos assim de muito medo, de muita ansiedade. Então, eu acho que é um assunto que interessa, né, a todos nós. Aí eu vou falar um pouquinho, mas no final a gente vai abrir para perguntas, né, Luciana? Assim, quem quiser comentar, perguntar, ou mesmo no decorrer, se quiser colocar no chat, acho que eu consigo acompanhar aqui, se for o caso, para fazer algum comentário ou responder alguma dúvida. E eu vou começar com um texto do livro Astronautas do Além, de André Luiz, psicografado por Chico, né? E ele chama Não tema, creia somente, diz o Senhor. Creia na harmonia, na justiça, na verdade, no bem. Somos livres sob a proteção de leis vigilantes. Deus não se ausenta. Por isso, quanto nos aconteça, é sempre o melhor do que nos mostremos capazes de receber. Em muitas ocasiões, a enfermidade inesperada no corpo é apoio antecipado às necessidades da alma. A afeição que nos deixa é amputação no mundo afetivo para que possamos sobreviver naquilo que estejamos fazendo de mais útil. O desejo contrariado é providência contra perigo invisível. A inibição orgânica é recurso para a condensação de nossas energias em auxílio à realização de determinada tarefa. O prejuízo é comunicado prévio para que não se caia em débitos insolúveis. A penúria material é o desafio a que nos levantemos para o trabalho. Não desfaleça na prova que a vida lhe trouxe. A Terra é um educandário, em cujas lições somos todos alunos e examinadores uns dos outros. Hoje é possível esteja sofrendo o cerco de numerosos problemas. Entretanto, se você atende às instruções do amor, que nos traçam um caminho certo entre as margens da humildade e do serviço, encontrará você o rumo exato de todas as soluções. Para isso, porém, é necessário que você não permaneça no canto da inércia, colecionando pedras e espinhos que lhe pesem no coração ou lhe firam a alma. Esqueça tudo que foi tristeza ou desequilíbrio e entre no sistema de ação edificante que nos reforma o destino. Todos os que lutaram e venceram, todos os que tombaram na sombra e se reergueram para a luz, sofrendo, lutando, construindo e renovando, nunca deixaram de trabalhar. Esse texto é muito bonito e ele fala de muitas coisas que eu quero chamar a atenção. Ele vai citando várias dores que a gente tem durante a nossa vida, né? Uma doença inesperada, a perda de alguém querido, o término de uma situação, seja um trabalho, uma amizade, um amor, quando o nosso desejo é contrariado, e que isso nos faz sofrer, é verdade, mas que em nenhuma dessas circunstâncias Deus está ausente, né? Ele sempre está conosco e, melhor, providencia aquilo que é melhor para nós, ainda que em determinado momento a gente pense, nossa, carga pesada demais, não estou dando conta, mas Deus conhece as nossas forças e as nossas possibilidades, né? Então ele sempre está conosco. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é que ele fala que, por mais que hoje a gente esteja vivendo um momento muito difícil, numerosos problemas, isso é passageiro. Porque, principalmente, quanto mais jovem a gente mais as coisas parecem que duram uma eternidade. Então, se eu estou, né, mudando minha aparência física, isso é muito comum na adolescência, a gente fica meio desengonçado, porque o corpo não cresce do mesmo jeito, parece que os braços e as pernas crescem demais, é tudo complicado, às vezes a gente tem acne, o cabelo muda, e aí a gente fica achando, nossa, eu vou ficar essa pessoa para sempre, né? Ou então, assim, tirou uma nota baixa, reprovou, terminou um namoro, brigou com um amigo, tudo parece que é eterno, e na verdade nada é eterno, né? Tudo isso vai passar. Então, quando a gente se desespera, é importante que a gente viva essas tristezas, esses medos, todos os sentimentos, eles merecem ser vividos.
né? Eu jamais iria dizer para vocês, não, faz de conta que você não está triste, faz de conta que você não está com medo, que você não está assustado, e vai em frente. Mas isso não é saudável, né? É importante que a gente viva a nossa tristeza, é importante que a gente viva a nossa frustração, até porque isso vai nos causando amadurecimento. Mas não significa que a gente vai viver triste, frustrado, infeliz para sempre, porque tudo passa, né? E hoje a gente vê tantas notícias de jovens, até de crianças, que tomam o caminho de terminar com a própria vida nessa encarnação, muitas vezes por essas questões que nos parecem tão pequenas, mas que dentro da cabecinha ou do coraçãozinho deles parece que vai durar para sempre, né? Então, às vezes, uma nota baixa, um bullying na escola, qualquer coisa assim, parece tão grande, tão duradouro, e, na verdade, nada é duradouro. Tudo vai passar. Talvez algumas pessoas não me conheçam, eu sou psicóloga e trabalho com adultos e idosos, mas tenho muito conhecimento né, de casos na questão da infância e na adolescência também. E é muito importante, gente, que a gente aprenda a lidar com a frustração, porque na vida nós vamos ter muitas frustrações. E é saudável que a gente se frustre, né? Eu tenho muita pena de quem tem tudo na mão, de quem nunca sofreu um revés, de quem é tão poupado, assim, colocado numa redoma, que nunca passa por um revés, porque não dá para viver numa redoma para sempre, né? Mesmo quando a gente tem uma situação financeira confortável, uma família grande que nos acolhe, que a gente não tenha que conviver tanto com o mundo, vai chegar uma hora em que a gente vai precisar. A gente vai precisar estudar numa escola maior ou numa faculdade, a gente vai precisar ir para o trabalho. E aí o mundo não vai nos proteger e nos poupar de dissabores, como muitas vezes a nossa família, os nossos amigos mais próximos fazem. Ah, André, mas não é legal se frustrar. Realmente não é, mas é necessário. E é necessário, inclusive, para que a gente saiba reagir à frustração de uma forma saudável, porque tem gente que sai quebrando, sai batendo, sai agredindo as pessoas, agredindo a si mesmo ou a si mesma. E essas são formas tóxicas de lidar com a frustração, né? Interessante é a gente aprender que, tá, eu me frustrei, o que eu posso fazer com relação a isso, né? Talvez diminuir as minhas expectativas, talvez chorar minha dor, e depois entender que passa, né? Inclusive, para as crianças é muito importante esse treino de serem frustradas, porque, por exemplo, vão brincar, né? Vão jogar um joguinho, hoje eu acho que criança nem joga isso mais, a gente pega varetas, né? Hoje joga tudo no computador. Mas você vai jogar e, de repente, você encosta, bole na vareta e perde o jogo, aí vai, quebra todas as varetas e sai do jogo. Essa é uma reação que não é bonita, que a gente depois se envergonha de um certo tempo de ter feito isso. Então, assim, entender que em algum momento a gente vai perder, sim. Não é deixar a criança ganhar todas para que ela fique feliz. Eu trabalho no Ramatiz, e antes da pandemia a gente teve festa junina, né? Sempre tinha, e eu trabalhava na barraca da pescaria. E eu fiquei muito assustada uma vez em que eu fiquei na pescaria em si, que normalmente eu ficava na entrega das prendas e outras coisas. E eu vi pais burlando as regras, eles mesmos pescando para que os filhos não perdessem a prenda. Ou eles fazendo a criança, pressionando a criança, mas você tem que conseguir, vai mais para lá, vai mais para cá, não sei o quê. Sendo que era apenas uma brincadeira, não era uma questão importante da vida. E aí eu fiquei questionando assim, primeiro a questão da honestidade, né? Porque se um pai, uma criancinha de 2, 3, 5 anos, mostra para ela que roubar no jogo é legal, porque afinal de contas ela vai receber uma prenda, como é que a gente quer viver numa sociedade em que não haja corrupção, em que não haja desonestidade, não é verdade? A gente está ensinando pelo nosso exemplo, desde pequenininho, que é uma atitude ok de se fazer.
né? E a qualquer custo aquela criança tinha que receber o agrado. E segundo, o peso e a pressão por uma coisa que é só um jogo, né? Assim, é como hoje, às vezes as pessoas vão fazer provas bobas, assim, do meio do semestre e sofrem muito com ansiedade, porque, eu tenho que tirar 10, eu tenho que tirar não sei quanto. Gente, é muita pressão na vida. Será que precisa mesmo de tudo isso o tempo todo? Eu vejo que as pessoas estão muito adoecidas por conta essa cobrança social para que a gente esteja sempre no auge, para que a gente esteja sempre fazendo tudo mais certo, mais perfeito, mais maravilhoso. E isso não é do ser humano. O perfeito, perfeito, só Deus. Né? Nem Jesus, quando diziam que ele era bom, ele dizia, mas por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Né? Então, assim, se Jesus achava que ele não era bom, por que a gente põe um peso nas nossas costas de achar que a gente tem que fazer tudo sempre certo? E é por isso que hoje a gente vive uma epidemia de ansiedade. As coisas têm que acontecer imediatamente, na hora que a gente quer, a gente não consegue esperar, né? As esperas são difíceis. Eu já ouvi pessoas dizendo que não tem paciência nem para assistir filme. Então, coloca um filme para rodar na TV e fica adiantando o filme, ou colocando numa velocidade mais acelerada, porque não conseguem ficar 1h30, 2 horas vendo uma história acontecer. Então, é preciso que a gente dê uma retardada nessa pressa, que a gente não é nem retardar, é no sentido de ter uma velocidade normal da vida. As coisas não precisam ser tão a tempo e a hora que a gente deseja, até porque a maioria das vezes acontece no tempo de Deus e não no tempo que a gente quer. E aí, o que é um outro fator que a ansiedade nos traz? A gente começa a antecipar situações futuras. A ansiedade, gente, ela foi criada pelo nosso cérebro para uma questão de economia, porque na vida do nosso cérebro nada funciona por acaso. Então, ela é um mecanismo em que a gente pode antecipar uma situação e nos preparar para ela. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem, aí você vai saber para onde você vai, qual o método de transporte que você vai usar, como é o clima nesse lugar para você poder fazer sua mala com roupas adequadas, se precisa de outra moeda ou se é a moeda do seu país, se você vai precisar cartão, dinheiro, etc. Né? E aí a gente vai se organizar para quando a viagem acontecer, ela transcorrer da melhor forma possível. Então, é uma pré-ocupação, né? A gente se ocupa antes de algo para que funcione. E é interessante que aconteça isso. Só que nesse nível de pressão social que a gente tem vivido, pelo melhor desempenho, as melhores notas, né, não errar nunca, ganhar sempre, sempre levar vantagem, essa ansiedade acabou se distorcendo. E hoje, a gente, ao invés de pensar, vai estar frio, eu tenho que colocar casaco, agasalhos na mala, a gente começa a pensar, nossa, mas e se o avião cair? E se a pessoa que vai me buscar no aeroporto não estiver lá e eu não sei falar a língua, o que vai ser de mim? Meu Deus, e se eu chegar lá e eu perder o meu cartão, perder o meu dinheiro e não souber como voltar? E a gente vai imaginando situações hipotéticas, na imensa maioria das vezes trágicas, né? Assim, só desgraça, a gente não imagina coisas boas, e às vezes até deixa de fazer as coisas, porque essa imaginação se torna tão forte que parece que realmente vai ser aquilo que vai acontecer. Então, eu vejo isso no consultório todos os dias, assim, uma pessoa fala assim, já me convidaram para ir na casa, uma pessoa amiga, eu gosto muito, mas eu acho que eu vou passar mal, então eu nem vou, eu só rejeito os convites. Aí eu fico me sentindo muito mal porque eu não tenho amigos, porque eu não aceito mais os convites para sair para lugar nenhum. Então, assim, a pessoa vai imaginando uma situação, ela está bem de saúde, não está acontecendo nada, não tem, é um lugar conhecido, não tem nenhuma razão para passar mal, mas ela vai se privando, né? E a ansiedade, muitas vezes, faz isso, com que a gente direcione nossos pensamentos, nossos sentimentos para situações que nunca vão ocorrer, e com isso a gente se paralisa.
E essa ansiedade, ela tem vários níveis, que desde um pequeno desconforto, né? Como eu disse, por exemplo, de você querer adiantar um vídeo, né? O WhatsApp hoje tem a possibilidade da gente aumentar a velocidade dos áudios também, né? Então, ela vai desde esse desconforto de esperar as coisas no seu tempo, até uma situação realmente mais grave que exige intervenção médica, medicação muitas vezes, porque a pessoa começa a ter crises de pânico, não consegue fazer as suas atividades normais, seja trabalhar, seja estudar, seja conviver com a família, né? Às vezes, a Lohane está dizendo que já se pegou fazendo isso até com livros. Pois é, a gente anda com muita pressa, né? Eu me lembro que eu li um livro que era da minha mãe, que chama Guerra e Paz, do Leon Tolstói. Ele era 2 volumes dessa grossura. Eu não gostava porque era pesado demais, eu gosto de ler deitada. Aí, quando ele estava muito pesado, era difícil sustentar segurando o livro. Mas eu nunca pensei em adiantar, em correr algumas páginas para chegar no fim, né? Por que a gente quer chegar tanto no fim, Lohane? Será que a gente não faria melhor em aproveitar o trajeto? Né? Se você vai fazer uma caminhada, não é assim, eu quero chegar logo, marcar aqui os passos e o quilometragem, né? Vamos olhando o céu, as nuvens, os pássaros, porque a trajetória pode ser muito boa também. Vamos ler o livro inteiro, né? A gente aprende palavras novas, construção gramatical interessante, vai descobrindo coisas, né? Que fazem parte daquele livro. Essa questão de ticar os já feitos é legal, desde que não seja uma imposição tão pesada, né? Então, assim, e que a gente perceba tantas coisas que a gente faz, porque às vezes eu coloco no meu dia assim, hoje eu tenho tantos pacientes e eu preciso passar no supermercado. E aí, eu passei uma vassoura na casa, eu lavei roupa, eu respondi vários e-mails e tal, e eu não ponho na minha agenda. Aí eu chego no final do dia, não deu tempo de ir no supermercado, eu penso, nossa, mas eu sou uma pessoa péssima mesmo. Não só tinha isso para eu fazer hoje, e eu não fui capaz de fazer. Porque a gente não foi percebendo um tanto de outras coisas que a gente fez no dia. Olha que maldade a gente faz com a gente mesmo, muitas vezes. Então, se você vai ticar, põe tudo. Até as tarefinhas pequenas que parecem banais, mas que tomam muito tempo da gente. Né? É fundamental que a gente perceba isso. Né? Exatamente, fazer o checklist reverso. Eu acho muito importante a gente perceber tudo que a gente faz. Porque, até para estabelecer metas, sabe? Às vezes a gente estabelece uma meta que é absurda. Você coloca 10 coisas no seu dia. Por exemplo, eu tenho que ir ao médico, tenho que ir, falar de novo, vou no supermercado e vou trabalhar. Aí o médico está marcado 8h30 da manhã, mas ele me atende às 11. Ou seja, a manhã inteira já foi. E eu não tinha o que fazer nesse período. Eu tinha que estar lá sentadinha na sala de espera, aguardando o médico. Então, não é assim, eu sou uma pessoa péssima porque eu me proponho fazer e não faço. Não, né? Vamos dar o devido valor às coisas. Você passou horas sentada numa sala de espera esperando que o médico te atendesse. Né? Então, assim, é importante que a gente comece a não ficar no piloto automático, porque essa voz que nos critica, ela pode ser muito cruel. E nem sempre o que ela fala é verdade. Às vezes a gente está tão acostumada a falar coisas ruins para nós mesmos, para nós mesmas, que a gente vai repetindo sem nem pensar, né, se as coisas realmente são tão ruins assim. Então, com relação às crianças e aos adolescentes, o que acontece? A criança ainda não tem bem estabelecida a noção de tempo. Né? Então, você falar para ele assim, não, daqui meia hora eu vou, é muito abstrato. Ele não sabe lidar. Até os 7 anos de idade, a criança não é capaz de abstrações, assim, por exemplo, felicidade, alegria, esses conceitos abstratos. Se ele está aprendendo a contar, por exemplo, você falar 3 o quê? Tem que ser 3 dedos, 3 feijões, 3 bolas, tem que ser algo concreto. Então, uma forma dele começar a lidar melhor com o tempo é usar, por exemplo, um relógio de ponteiro. Então, você fala, olha, você está vendo esse ponteiro aqui? Quando ele chegar aqui, a gente vai embora do parquinho.
porque aí ele vai entender como é que funciona a passagem do tempo. Se você falar daqui meia hora, daqui 20 minutos, para ele é algo difícil de compreender. E eles, às vezes, não conseguem entender o que vem depois. Por isso que a criança resiste tanto. Por exemplo, às vezes ela não quer parar de ver o desenho, às vezes ela não quer parar para comer, não quer parar para tomar banho, porque ela não tem noção de que ela pode voltar naquela tarefa de novo, né? Então, é importante a gente reafirmar, olha, agora você vai tomar banho, mas depois você vai poder assistir mais um pouco de desenho. Olha, agora a gente precisa ir para casa, mas na semana que vem a gente volta aqui para ver a vovó, né? E como é que é a semana? O calendário mostra os dias da semana. Olha, a gente está aqui hoje, que é domingo, aí vai passar esse dia, e no outro domingo a gente vai na casa da vovó de novo, para a criança tendo condição de se organizar no sentido do tempo. E mesmo adolescente, né? Assim, aqui a gente tem muitos jovens, como é difícil a gente entender essa noção de tempo. Se você pensar assim, vai ter uma festa daqui 6 meses. 6 meses na cabecinha de um adolescente é infinito, né? Tem que ser uma coisa assim, que para se organizar mais perto, porque é difícil. Só quando a gente é adulto mesmo, que o nosso sistema nervoso está plenamente capaz de lidar com essa noção de tempo que a gente tem. E a gente tentar parar de antecipar consequências ruins. Então, assim, a criança está subindo em alguma coisa, você não fala assim, você vai cair, menino, né? Você fala, meu filho, vamos tomar cuidado, a mamãe vai ficar do seu lado, né? Porque se a gente já vai falando coisas ruins que vão acontecer, isso também vai criando uma mente ansiosa. Eu não estou falando isso para ninguém se sentir culpado, porque normalmente a gente faz essas coisas sem pensar, né? Nós recebemos isso dos nossos pais, muitas vezes dos nossos avós, que eram mais medrosos ainda que os nossos pais, e a gente repete com os nossos filhos. Aí é uma reeducação que a gente tem que fazer para não repetir esses modelos ansiosos que a gente recebeu, né, na nossa educação, na nossa formação. Porque o ideal é que a gente tenha cuidado, que a gente tenha cautela, mas que a gente não deixe de viver por medo, né? E a ansiedade é um medo de algo que, na grande maioria das vezes, não vai acontecer. E como ela só acontece aqui no plano das ideias, ela pode tomar proporções absurdas, ela pode se tornar uma verdadeira prisão. No caso, um outro fator que piora a situação é que os obsessores, eles recebem muito treinamento. A gente acha que o mundo espiritual é uma coisa mais, assim, empírica, mais, né, não sabe bem como funciona, mas, na verdade, eles são muito mais organizados do que nós, né? E existe curso para obsessão. E aí, o que eles aprendem nesses cursos? Eles aprendem a nos sondar, a perceber as nossas fraquezas, e eles se aproveitam das nossas fraquezas para obsessão, para nos obsidiar. Então, se a minha tendência é ser ansiosa e criar situações hipotéticas, trágicas, né, ruins na minha cabeça, a chance de o meu obsessor se aproveitar disso e piorar ainda mais essas imagens, projetar imagens de mais catástrofe, de mais desgraça, de mais tristeza na minha cabeça, e eu, às vezes, ter uma crise de pânico, por exemplo, do nada, nem sempre é do nada, às vezes é um ataque obsessivo, né? E isso é muito sério. Aí, André, como é que a gente se protege? Jesus ensinou, orai e vigiai. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos. O que acontece quando começa a ficar grande esses pensamentos da ansiedade? O ideal é a gente trazer um dado de realidade. Então, se eu estou pensando que se eu for atravessar a rua, com certeza vai um carro desgovernado e vai me matar atropelada, eu tenho que parar e falar, peraí, eu estou na faixa de pedestre, o sinal está fechado, eu já olhei, a princípio os carros estão parados, então a chance de eu ser atropelada é minúscula, não existe. Respira e atravessa a rua. Eu estou dando um exemplo, mas isso serve para qualquer coisa que a gente vai fazer. Traga dados de realidade.
No caso da pessoa que eu disse que não quer ir visitar um amigo, pensa, nem, mas é a casa da minha amiga, ela me conhece, sabe que eu tenho essa questão com ansiedade. Se por acaso eu passar mal lá, ela vai me ajudar, ela vai me dar um copo d'água, se for o caso, me leva até o pronto-socorro. Ou é a casa da minha amiga, eu já conheço ela, conheço a mãe, me sinto confortável lá, eu não vou passar mal lá. Nunca passei mal lá antes, é improvável que eu passe hoje também. Então, assim, a gente vai trazendo dados de realidade para conseguir lidar com esses cenários complicados que a gente vai criando na nossa própria cabeça, né? Os fatores que a gente tem de maior risco para uma pessoa ser ansiosa. A Natiele está dizendo que tem questão com dirigir. Tem, inclusive, eu conheço uma psicóloga que ela faz treinamento para pessoas que têm dificuldade de dirigir. Ela é da linha cognitivo-comportamental e ela se especializou nisso, né? Porque a gente está dirigindo, corre o risco de ter um acidente? Corre. Mas a gente corre o risco de ter um acidente até cozinhando. A gente pode cortar o dedo, a gente pode se queimar na panela, né? Riscos existem, como naquele primeiro texto que eu li, de André Luiz, que ele fala o quê? A vida é uma escola, a gente está aqui para aprender, todos somos alunos e todos somos examinadores, né? Então, é natural que a gente tenha dificuldades em algumas circunstâncias, mas não é por isso que a gente vai deixar de viver. Então, se você começar a enfrentar o volante dirigindo perto da sua casa, né, em volta do quarteirão, num horário mais tranquilo, depois você se arrisca a ir para um outro bairro, depois você vai para uma avenida mais movimentada, você vai se expondo de uma forma gradual a situações que te exigem mais como motorista. À medida em que você for fazendo isso, talvez você consiga ser livre para dirigir bem, entendeu? Assim, para dirigir em qualquer lugar, porque você quer, né? E o fator do querer é muito importante. E isso, Lohane, a gente vai aumentando a distância e aumentando o grau de dificuldade. Então, se você está dirigindo no Jaó, as ruas são muito pacatas. Então, de repente, você vai até a Independência, né? Que você chega lá, já tem mais movimento. Aí, de repente, você vai até o Santa Genoveva, você vai, né? Vamos aumentando a complexidade para você ir se sentindo segura. Porque, gente, tudo na vida, para a gente fazer bem, a gente tem que fazer. Você pode ter aulas teóricas maravilhosas de direção, você pode sentar num simulador. Não é a mesma coisa de você estar no trânsito. Né? Se expor diretamente é o mais difícil. Flávio, às vezes, mas pode ser bem traumático também. Por exemplo, antigamente as pessoas pegavam as crianças e jogavam na água, né? Para ele aprender a nadar. O pai pegava o menino, jogava no rio, num lago, numa piscina, sei lá onde. E aí, tem criança que pode achar que aquilo é maravilhoso e sair nadando. E tem crianças que podem ficar muito traumatizadas com essa exposição assim. Então, se fosse expor diretamente a algo muito, muito sério, tenha antes todas as precauções para que não seja pior ainda. A Lohane falou aqui que bateu o carro assim que tirou a carteira. Porque quando a gente passa por uma situação assim, de realmente um trauma, depois para a gente voltar é mais difícil. Então, o ideal é, por exemplo, vai com uma pessoa que você respeite, que você tem confiança nela, que ela não vai ficar te criticando, gritando, porque, por exemplo, se você pega uma pessoa estressada, fala, ai meu Deus, você vai bater, ai meu Deus, pronto, você já não consegue nem andar com o carro, né? Então, assim, vá com alguém, se você vai se expor diretamente, que vá te dar segurança de qualquer que seja a circunstância, se cerque de todas as possibilidades de dar certo, né? E é possível, mas às vezes é melhor a gente ir com calma e a gente volta naquela mesma situação, né? De não ter tanta pressa, porque às vezes você passou tantos anos sem dirigir, por que você quer ir de uma hora para outra pegar uma estrada para São Paulo? Né? Vamos com calma, vamos respeitar o nosso tempo,
né? Vamos... Ó, já tem gente aí ajudando na direção. Dirigir é maravilhoso, gente. Eu amo dirigir, é uma sensação para mim de muita liberdade, de poder ir onde eu quiser, de autonomia, mas eu entendo como às vezes é difícil para algumas pessoas. E assim como tudo na vida, né? Cada um de nós tem coisas que a gente enfrenta facilmente e outras pessoas falam: "Meu Deus, como é que você faz isso?", né? Carrinho de bate-bate é maravilhoso, adoro. Mas então, assim, a gente pode ter essa propensão familiar, né, para essa ansiedade. A gente pode ter uma característica, um espírito mais pessimista, e isso não é algo que eu nasci assim, eu vou ter que morrer assim. É possível a gente se educar. Hoje existe uma área da psicologia que se chama psicologia positiva, que ela trabalha com as forças de caráter e com as virtudes. E eles conseguem, eles têm técnicas, né, para nos auxiliar a desenvolver aquelas forças de caráter que a gente ainda não tem bem desenvolvidas. E o otimismo é uma delas. Então, não é porque você nasceu pessimista que você vai ter que morrer pessimista. É possível melhorar isso. Traumas, né? Tem traumas que realmente causam ansiedade. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que mora no Rio de Janeiro e a casa dela alagou. E aí eles perderam todos os móveis, a água subiu mais ou menos 50 centímetros, e isso foi um trauma muito grande. E cada vez que voltava a chover, ela ficava muito em pânico. E aí a gente foi trabalhando as formas de proteção. Então, os móveis dela hoje já são de uma forma que eles têm um patamar para subir rapidamente, caso alague de novo. Aí eles estão fazendo uma barreira protetiva na porta, que é uma coisa meio cara, mas que eles estão conseguindo colocar para a água não passar, não invadir pela porta. Então, assim, a gente trabalha com coisas reais também, porque nem sempre o medo é imaginário. Às vezes foi algo que realmente aconteceu e traumatizou. Mas não é por isso que não tem conserto também, né? A gente vai trabalhando para minimizar esse estresse pós-traumático, né? Para que a pessoa possa ter uma vida mais livre. E o que a gente vive muito hoje na sociedade, a maioria das pessoas, é o estresse crônico, né? E aí, gente, é meditação. Para a ciência, não existe diferença entre meditação e prece. Então, o hábito de fazer prece todos os dias nos auxilia muito a lidar com a ansiedade, porque a gente está se colocando numa frequência cerebral diferenciada, de mais calma, né? E a gente facilita o acesso dos nossos mentores, porque quando a gente está vibrando muito no estresse, no medo, na raiva, na tristeza, os nossos mentores que têm um padrão vibratório mais elevado, eles têm dificuldade de se comunicar conosco. Então, quando a gente faz prece, né, quando a gente medita, a gente abre as nossas possibilidades de, inclusive, dos nossos mentores nos auxiliarem nesses momentos de estresse. Estresse todo mundo tem, mas a gente tem que saber lidar com ele para não deixar ele nos dominar. Então, voltamos para o exemplo do trânsito. O trânsito pode ser muito estressante. Tem gente que anda gritando, xingando, buzinando, cortando as outras pessoas, e tem gente que prefere não se misturar com isso e seguir. Eu, particularmente, sou dessas. Eu penso o seguinte: eu não sou instrutora da autoescola, então eu não vou ensinar essa pessoa a dirigir por eu gritar, por eu buzinar, por eu xingar. Então, eu fico aqui na minha, vou na velocidade permitida para a via, deixo a esquerda livre para quem quiser correr mais que isso, e não me estresso com isso. É uma escolha. Eu posso me estressar se eu quiser, e posso não me estressar se eu não quiser. Ah, mas é difícil. É uma reeducação. Meu pai era aquela pessoa que xingava no trânsito e freava bruscamente, e eu achava aquilo muito feio. Quando eu aprendi a dirigir, para mim, eu tive que me reeducar para não repetir o modelo dele. Porque para ele funcionava, para mim não funcionaria. Entendeu? Alguém escreveu alguma coisa aqui que eu perdi. Deixa eu ver se eu abro o chat para eu ver. Pular de paraquedas, esportes radicais, são pessoas com ausência de medo? Não. Flávio, assim, medo todo mundo tem, né? A questão é que
algumas vezes a gente enfrenta esse medo. Então, tem pessoas que lidam bem com a altura, né? A gente vê, por exemplo, esses trabalhadores que fazem reparos em torres altíssimas, em postes de alta tensão, e às vezes, tipo, andando numa corda bamba mesmo para fazer isso, e a gente fica pensando, nossa, eu não conseguiria. E para eles é tudo de bom. Outros que lidam com animais selvagens, por exemplo, cada um sabe os seus medos e as suas garantias. Mas medo, em alguma escala, todo mundo tem de alguma coisa. A diferença da pessoa covarde para a pessoa destemida é que o destemido enfrenta os seus medos. A gente precisa enfrentar todos os medos? Não. Eu posso não curtir esportes radicais e não me expor a eles. E não me fazer falta. Eu prefiro dançar, eu prefiro fazer outra coisa. E pode ser que eu queira muito. Nossa, eu preciso fazer um rapel, é o sonho da minha vida fazer rapel, mas eu tenho muito medo. Aí a gente pode ir trabalhando para eu ter coragem de fazer isso, naquela mesma forma que eu falei, me cercando de um instrutor, né, que vai me dar segurança, checando os equipamentos para ver se realmente eles estão em boas condições, se está bem fechado e tal, e pode ser que eu me aventure. Tem gente que tem medo de falar em público, né, que não faria essa palestra, por exemplo, que eu estou fazendo para vocês, jamais, porque tem medo. É possível essa pessoa se tornar um professor, um palestrante? É. Se ela realmente quiser e for, né, desenvolvendo técnicas, estudando e se expondo lentamente, às vezes falando para um grupo de amigos numa festa de aniversário, depois para um grupo maior, até chegar a fazer palestra, sei lá, para 500 pessoas, é possível. Então, não quer dizer que ninguém tem medo. Medo é muito importante. É a forma que a gente tem de se proteger de perigos. O que não é legal é ele nos dominar, o medo ser mais forte do que a gente mesmo, né? E nos imobilizar e não permitir que a gente faça as coisas. Eu gosto de dar a seguinte sugestão: quando a gente percebe o medo, puxa uma cadeira, põe ele para sentar, fala: então, o que você está querendo me alertar? O que você tem para me dizer, medo? E ele vai dizer, por exemplo, a Natiele está dizendo, tem dificuldade em falar em público. Aí o medo vai dizer para você, Natiele, eu tenho medo de passar ridículo. Eu tenho medo das pessoas rirem de mim. Então, eu quero te proteger, eu não quero que as pessoas riam de você. E aí você pode falar, tá bom, medo, eu entendo, eu agradeço, porque você está me protegendo. Mas, olha, são os meus colegas da mocidade. A gente se conhece, a gente se respeita. Eu nunca vi eles rindo de ninguém que estava lá. Então, eu acho que eles não vão rir de mim também, não. Então, você pode ficar aí tranquilo, não precisa me assombrar, que eu vou tentar falar para os meus colegas, né? E aí a gente vai vendo que o medo é importante, mas que ele não precisa determinar o rumo que a gente vai tomar na nossa vida. O que auxilia muito, gente, a lidar com a nossa ansiedade? Autoconhecimento, a gente se conhecer. Saber aquilo que a gente consegue e aquilo que a gente não consegue. Porque, às vezes, eu ainda não estou pronta para tal coisa. Então, por exemplo, viajar sozinha para o exterior. Né? Não, eu não estou preparada para viajar sozinha para o exterior ainda, é outra língua e tal, não estou preparada. E está tudo bem, você já se conhece. Agora você dizer, não, todas as minhas amigas viajam sozinhas para o exterior, eu tenho que ir também, eu vou me impor. A chance de você ter uma crise de ansiedade é grande, porque você ainda não está pronta para aquela situação. Então, a gente se conhecer, a gente se questionar, como é que eu estou me sentindo nessa situação? É isso mesmo que eu quero? A sociedade, a família, o chefe estão me cobrando isso. Mas será que eu dou conta nesse momento? Às vezes eu não dou conta hoje, dou conta daqui 2 meses, mas nesse momento eu ainda não dou. Então, autoconhecimento é fundamental. Né? Santo Agostinho sempre recomendava que no final do dia a gente fizesse um balanço do nosso dia, né? Aquilo que deu certo, aquilo que poderia ter sido melhor. E é assim que a gente vai se conhecendo. E lidar com informações corretas, né? Então, assim, sem deixar essa fantasia tomar conta, trazer dados de realidade e que seja verdade, e não aquilo que a fantasia criou. Expressar em palavras. Às vezes, quando a gente vai falar em público, por exemplo, está nervoso, você já começa falando, gente, olha, tenham paciência comigo, porque eu fico nervoso em falar em público. Quando você passa isso para as palavras, já alivia seu coração, né? Quando você
Qual que é a circunstância que você consegue falar, às vezes só para falar para você mesmo? Nossa, eu tenho muito medo de pegar o carro, mas eu quero hoje ir, sei lá, na casa da minha amiga. Então, mesmo com medo, eu vou conseguir, eu vou de carro até a casa da minha amiga. À medida em que a gente vai falando, a gente também vai se ouvindo. E isso também acalma. Um outro fator, gente, evitar estimulantes. Estimulantes, a gente pensa logo em química, né? Em cafeína, em drogas, em bebida alcoólica. Também são, mas também são os estimulantes emocionais. Para de ficar assistindo notícia de desgraça o tempo inteiro na TV, na mídia, no rádio, em qualquer coisa. Isso alimenta mais medo e alimenta mais ansiedade. Porque a notícia acontece um caso em sei lá quantos milhões, mas quando você vê, parece que está aqui muito perto de você. Ah, mas eu tenho que saber o que acontece no mundo. É claro, a gente não pode ser uma pessoa alienada, a gente tem que saber o que passa no mundo. Mas você precisa mesmo passar horas do seu dia repassando isso na sua mente? Porque se você só vê esse tipo de coisa, como é que você acha que seu cérebro vai funcionar tranquilo? Porque se aconteceu com aquela pessoa, se aconteceu com a outra, vai acontecer comigo. Então, são estimulantes que são muito negativos. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser maluco e sair fazendo um monte de bobagem sem pensar nas consequências. Não é isso. Tanto que eu falei lá antes, informações corretas, vamos ter segurança do que a gente está fazendo. Mas também não precisa ficar expondo os seus olhos, os seus ouvidos, ao tempo todo, a coisas ruins. Né? Isso no início da pandemia era o que mais acontecia, as pessoas estavam tendo muita crise de ansiedade, porque ficavam em casa o tempo todo naqueles jornais que só repetiam a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, assim, você quer saber o que passa no mundo? Escolhe canais de confiança, né? Não vamos acreditar em fake news, gente, pelo amor de Deus. E resolve um tempo. Alguém aqui que eu não consegui ver o nome, falou que separa só meia hora para se informar. Separe um tempo que você achar razoável. Se for meia hora, se for 15 minutos, 15 minutos, se for uma hora, mas você só vai ver o canal que você considera confiável nesse tempo. Porque o que mais circula são vídeos, são textos, é tudo de fake news, infelizmente. Outro dia eu recebi de uma amiga muito querida que ela se vacinou, a família se vacinou, ela tem médicos na família, e ela mandou um vídeo de uma pessoa que se dizia médica, falando que a vacinação estava causando doenças neurológicas nas crianças. E eu falei para ela, amiga, cuidado em você repassar esse tipo de informação. Não tem o CRM dessa pessoa, ela não tem nome, e muitos pais estão deixando de vacinar as suas crianças e causando o efeito pior que elas estarem contaminando com Covid. Então, assim, aí ela falou assim, eu mandei só para vocês. Claro que não foi só para nós, ela mandou para todos os grupos que ela tinha. Aí a nora dela falou, olha, sogra, cuidado, isso não é verdade. Aí, como a nora era médica, aí eu acho que ela foi nos grupos todos tirando e falando que aquilo era fake news. Então, assim, às vezes a gente repassa sem nem parar para raciocinar se aquilo faz sentido ou não. Né? Então, não vamos nos deixar estimular por essas circunstâncias que podem nos trazer muito mal. Né? Vamos nos informar realmente numa fonte confiável, pouco tempo por dia. E o resto do tempo, tem tanta música, né? Vocês cantaram músicas lindas aqui, tem tanta música. Eu tenho uma playlist só de música religiosa que toca direto no meu fone, onde eu estou, porque isso me traz uma calma. Né, que são textos edificantes, são músicas que, além da melodia ser mais suave, a letra delas também nos causa esse bem-estar. Então, a gente troca esses estímulos que são negativos, que são estressantes, por aqueles que podem nos acalmar. Né? Exercício de memória. O que é exercício de memória? Lembra de todas as circunstâncias que você já superou. Então, se você está com medo de falar em público, mas lembra aquele trabalho que você apresentou e que foi super bem, porque você tinha estudado e você dominava o assunto e as pessoas, o que perguntaram, você sabia responder? Ou se lembre de circunstâncias que a princípio eram difíceis
e que você já superou. Se você já superou aquelas, você pode superar outras também, né? Não é porque é mais ou menos difícil que você nunca vai conseguir. Então, vamos sempre tentar nos lembrar, porque os nossos fracassos, a gente lembra assim, né? Com luz piscando, né? E o sucesso, a gente deixa ali como se não tivesse feito mais do que a nossa obrigação. E não é verdade. A gente tem muitos sucessos, né? A gente de estudar, de ser disciplinado, por exemplo, em ter seguido com os estudos no centro, mesmo na pandemia, com tudo fechado. São tantas coisas que a gente conseguiu fazer, que a gente já caminhou até chegar até aqui, a gente não pode ignorar essa caminhada. Prática de atividade física. O estresse, gente, ele é gerado e ele fica no nosso corpo. Então, quando a gente se mexe, a gente põe esse estresse para fora. Especialmente movimentos expansivos de membros, de braços e pernas. Então, por exemplo, natação, corrida, caminhada, dança, tênis de mesa, movimentos em que a gente faça esses... vá colocando os nossos braços e as nossas pernas em movimento. Eles ajudam muito a diminuir a ansiedade e a lidar com o estresse. Então, você pode tentar, por exemplo, um dia que você está muito ansioso, está sofrendo com alguma coisa, ao invés de ir vôlei é tudo, né? Além das pernas, você salta muito os braços, né? É extremamente desestressante vôlei, com certeza. Então, assim, experimenta você estar estressado e sair para dar uma volta no quarteirão. Ou parar um pouco antes do lugar que você tem que ir e seguir caminhando. Funciona mesmo. Coloca uma música gostosa e dança, sabe? Que sejam 10 minutos. Coloca aquela playlist que você acha animadíssima lá no seu quarto, não precisa ninguém ver. E dança, 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 dança. Eu duvido que no final da música você ainda esteja estressado. Com certeza ajudou. E que essa atividade seja regular, que você faça sempre, não só nesses momentos em que o estresse tá ficando mais forte, né? Eu já tinha falado de meditação, prece, né? Técnicas de relaxamento, de um modo geral. Tem muitas na internet, gratuitas, você pode achar. Você coloca relaxamento ou visualização para ansiedade, para o medo, para isso, para aquilo, você sempre vai encontrar. Você coloca para tocar sem colocar na velocidade ampliada, na velocidade normal daquele áudio. E fecha seus olhos, de preferência com fone, para você não permitir que os sons do ambiente te incomodem. E vai fazendo essas técnicas, né, de meditação, de relaxamento, de visualização, ajuda muito. Alegria, né, alegria e positividade ajuda muito. Não é que a gente tem que ser alegre e positivo o tempo todo. Não é possível uma pessoa ser alegre e positiva o tempo todo. O cachorro ajudou muito, cachorro sim. Os animais têm essa capacidade de despertar o nosso melhor, né? Assim, cachorrinhos, gatos, animaizinhos de modo geral, eles trazem muita calma, muito conforto, muita sensação de segurança, ajuda muito. E então ninguém tem que ser alegre e positivo o tempo todo, né? Mas que a gente não deixe ficar o tempo todo também no negativo, porque tem muitas coisas que podem nos trazer alegria e gratidão. E eu vou trazer para vocês um exercício da psicologia positiva que vocês podem fazer, que é o seguinte, ele chama técnica da gratidão, você já deve ter visto isso. A cada dia você vai escolher 3 coisas pelas quais você é grato ou grata. E você vai escrever isso. Escreve num papel, se você quiser, você pode ter uma caderneta, você pode escrever em papéis soltos e colocar num potinho, você pode escrever no bloco de notas do seu celular. Mas todos os dias você vai pensar em 3 coisas pelas quais agradecer. Nada grandioso, que a gente pensa que eu vou agradecer, eu vou agradecer quando eu me formar, vou agradecer quando eu comprar um carro. Não. Hoje eu estava voltando da padaria e tinha um bem-te-vi pousado numa grade de colocar lixo, e eu cheguei a menos de 2 metros dele e ele não voou. Eu fiquei muito feliz, até tirei uma foto. Tá? Ele vai, esse momento, com certeza, para o meu potinho da gratidão. Você olhar para o céu e ver nuvens lindas. Obrigada, Senhor. Você está respirando, você tomar um banho refrescante, você receber uma ligação de uma pessoa querida. Então,
A cada dia você vai escolher 3 coisas que te tragam gratidão. Como é que isso funciona para aumentar a sua alegria e a sua positividade? O seu cérebro, sabendo que você vai ter que fazer essa lista, ele vai passar o dia inteiro prestando atenção nas coisas positivas e boas da sua vida, porque ele sabe que ele vai ter que escrever no final do dia. Então, ele vai se treinando para perceber coisas boas. Lembra que eu falei que o pessimista não tem que ser pessimista para sempre, que a gente pode se treinar? Essa é uma técnica que ajuda a gente a ser mais otimista. Porque se no fim do dia você tem 3 coisas para agradecer, você começa a ver a vida de uma forma mais positiva, mais otimista. E no momento de bad, assim, que você está triste, releia aquilo que você escreveu. Normalmente, 3 minutos, você já está com outro estado de ânimo, porque você começa a se lembrar de como a sua vida é boa, de como coisas boas te acontecem todos os dias, de quantos Deus é generoso, né, a cada dia, possibilitando experiências ricas, amorosas, acolhedoras. Então, assim, não só o escrever, como depois o reler. Eles vão reeducando o nosso funcionamento mental para um funcionamento mais positivo. E a última coisa que ajuda muito é a fé, gente. Vocês têm a sorte de conhecer o Evangelho do Cristo, né, de conhecer o Consolador Prometido, o Espiritismo, e a gente precisa se agarrar na nossa fé, principalmente em momentos difíceis. Né? A Tainá está com a vozinha dela no hospital nesse momento. Então, assim, que ela tenha fé, que ela faça as preces, que ela visualize, né, a vozinha dela melhorando, porque isso vai auxiliando a gente a não temer tanto, a não lidar tão mal com os temores e com os medos e com as tristezas que a vida nos traz. E eu vou terminar com um outro texto que chama Não Temas, e fala: a tarefa, pela sua magnitude, parece-te impossível de ser conduzida pelas tuas fracas forças. O compromisso, porque grave, faz-te crer improvável levá-lo com êxito mediante o necessário equilíbrio. O labor, considerando a sua extensão, produz-te receio. O desafio pelas responsabilidades que impõe causa-te preocupação. Não temas, porém. Quanto te diga respeito, faze com a melhor doação de ti mesmo. Se pretender remover a montanha, inicia o trabalho retirando as primeiras pedras. Não lograrás o pico sem transpores o obstáculo inicial. Conjecturando apenas no como realizar o dever, deter-te-ás na meditação. Pensa, planeja, mas atua. Se outros fracassaram, o problema é deles. Esta, porém, é a tua vez de que darás conta. Sem a ação, ser-te-á difícil saber dos resultados. A seara em festa é o prêmio ao trabalho de preparação do solo. A catedral suntuosa cresceu de pedra em pedra após a escavação da base. A escultura monumental resultou do primeiro golpe dos que o sucederam. Estás fadado ao triunfo. Eu amo essa frase de Joana de Ângeles. Todos nós estamos fadados ao triunfo. A gente pode ter medo, a gente pode se recolher, a gente pode não querer ir agora, mas o nosso destino é o triunfo. Não tem outro destino. É para isso que Deus nos criou. Então, se não é nessa encarnação, é numa outra, a gente vai alcançar degraus cada vez mais altos e mais evoluídos. Responsabilidade constitui estímulo ao êxito. Receio, porém, é prejuízo na economia moral da vida. Dinamiza as tuas forças ao império da vontade bem dirigida e conseguirás facilmente realizar os cometimentos em pauta. O equilíbrio de que necessitas resultará do exercício e da vivência da ação enobrecedora que empreendes. Embora a convivência diária com o mestre, acompanhando-lhe as realizações transcendentais, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos recearam. Compassivo e tranquilo, no entanto, Jesus acalmou-os, dizendo-lhes: não temais, sou eu. Em qualquer labor com Cristo, não temas nunca. Ele estará sempre contigo. Joana de Ângeles. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Que lindos os textos, André. Depois se você puder mandar para a gente, que aí eu mando lá no grupo. Mando sim. A Lohane está falando que foi Precisamos maravilhoso. ser mais gentis com a gente, precisamos mesmo, com certeza. Foi muito legal, acho que todo mundo concorda, né? Que foram palavras muito importantes aí, bem com o que a gente estava precisando ouvir nesse tempo tão difícil, né? Te agradeço muito pela sua presença e pelas sugestões práticas aí para o nosso dia a dia. A Mari também está falando que foi maravilhoso. Ah, obrigada. Queremos você mais vezes aqui também esse ano. Pode deixar que eu vou te chamando. Tá, joia, a gente combina. Gente, muito obrigada, viu? Um A beijo. gente vai Fiquem com só Deus. contar. Deixa eu só